Flávio Augusto, aos 23 anos de idade, fundou uma das maiores redes de escolas de línguas aqui do nosso país, e mais tarde foi vendido por 939 milhões de reais. E, em 2013, ele decidiu comprar um time de futebol nos Estados Unidos, não de futebol americano, o nosso futebol, e ele comprou por 240 milhões de reais, e mais tarde foi vendido por 2,2 bilhões de reais. Vamos conhecer então a história do bilionário brasileiro Flávio Augusto, sua trajetória desde a sua infância até seus grandes feitos e sucessos. Mas antes, para você não perder mais vídeos como esse de muito valor, com muito conteúdo, você precisa estar inscrito aqui no canal. Então desce a tela um pouquinho, se inscreva no canal e aproveita e deixa o like. Muito obrigado pelo seu like e a sua inscrição. Vamos lá. Flávio Augusto nasceu em 1972, no Rio de Janeiro. Sua mãe era professora de escola pública, professora de matemática, e seu pai era sargento do exército. Segundo o próprio Flávio Augusto, a renda dos seus pais era tão baixa que os enquadravam na classe média baixa, e eles moravam na periferia do Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro Jabur, uma das regiões mais pobres do Rio. Ele e sua família moravam em um apartamento de 70 metros. Era o Flávio, seu pai e sua mãe, duas irmãs e a sua avó. Ou seja, eram 6 pessoas ali naquela casa. Flávio estudou em escola pública da primeira à 7ª série. Quando ele estava indo para a 8ª série, sua mãe decidiu o matricular em uma escola pública para que ele tivesse um ensino melhor e também que desse conta de preparar ele para um concurso da Escola da Marinha, que era um sonho que o Flávio Augusto tinha. Flávio ele sempre quis dar certo na vida e via que pessoas de patente altas dentro do exército ou da marinha eram pessoas bem-sucedidas. Então se tornou um sonho crescer dentro dessa profissão. Porém, quando ele entrou para essa escola particular no 8º ano, ele não só quase reprovou, como não passou no concurso. Esse concurso era muito disputado. Eram cerca de 200 mil alunos para apenas 200 vagas. Nesse momento de sua vida, Flávio estava com 13 anos de idade. E segundo o próprio Flávio Augusto, foi a primeira decisão fora do padrão, a primeira decisão empreendedora. Como era seu sonho fazer parte da escola naval e se tornar um oficial da marinha, ele decidiu não se matricular no ensino médio e dedicar apenas a estudar para concorrer àquele concurso. Então, depois de muita conversa com seus pais, deixando claro que aquele era o sonho dele e que ele se esforçaria ao máximo, que ele não ficaria à toa, que ele estudaria, se dedicaria a passar naquele concurso, seus pais decidiram deixar. Então Flávio entrou em um cursinho para ajudar ele a se preparar melhor para esse concurso. Mas além de entrar para esse cursinho, ele estudava muito dentro de casa, ele não saía para fora. Ele de verdade deu o seu melhor naquele momento. Mas isso não foi o suficiente para ele conseguir passar no concurso. Só que esse era o sonho, era a vontade, era o que ardia no coração de Flávio. Então ele decidiu tentar mais uma vez e tentar convencer mais uma vez os seus pais a não matricularem no primeiro ano do ensino médio. A sua mãe chegou a sugerir que ele se matriculasse sim no primeiro ano do ensino médio e em paralelo estudasse para esse concurso, para que assim ele então não atrasasse um ano da sua vida. Mas Flávio tinha tanta convicção de que passaria dessa vez, e além disso ele tinha em mente que atrasar um ano da sua vida era fazer aquilo que ele não queria. Então ele conseguiu convencer os seus pais e dessa vez ele se dedicou ainda mais. Estudava durante o dia todo, estudava nos feriados, estudava nos finais de semana, ficava acordado até tarde, acordava mais cedo para poder estudar. A sua vida se tornou apenas isto, estudar para o concurso. Só que dessa vez ele já não estava tão despreparado, porque ele já tinha feito uma vez antes esse concurso. Então, por ter se dedicado muito e já ter tido experiência antes, dessa vez ele conseguiu passar no concurso. Isso era 1988 e essa escola que Flávio passou no concurso, ela funcionava como um ensino médio. Entretanto, quando Flávio entrou para a escola, ele percebeu que aquilo não era realmente o que ele queria. Flávio disse que ele sempre teve muita dificuldade em seguir muitos padrões, em seguir muitas regras. Então, por esse motivo, ele decidiu não continuar com a carreira militar e desistiu do curso. Mas para o próprio Flávio, essa experiência foi muito importante para ele, porque teve grandes ensinamentos que ele carrega até hoje na sua vida. A perseverança que ele teve até passar nesse concurso mostrou que ele era capaz de conseguir qualquer coisa. Agora, desde que tivesse coragem de assumir riscos e disposição para trabalhar duro. Acredito que esse é um ensinamento que todos nós podemos nos espelhar para levar a nossa vida, levar os nossos negócios. Voltando à história do Flávio.
Flávio sempre se deu bem com matemática, se deu bem com números, contas. O Flávio era de exatas. Então ele resolveu prestar um vestibular para áreas que ele acreditava que se sairia muito bem. Ele prestou então vestibular para Engenharia da Computação na Unicamp, Engenharia Mecatrônica na USP e Ciência da Computação na Universidade Federal de Fluminense. E ele passou nos 3 vestibulares. E Flávio acabou escolhendo a Engenharia da Computação na Unicamp em 1991. Porém, em 1991, com 18 anos, antes de ir viajar para São Paulo para prestar o curso superior, Flávio conheceu a Luciana, sua esposa, e pelo visto foi amor à primeira vista, porque ele desistiu de fazer o curso em São Paulo, então ele decidiu fazer Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense, só para poder ficar mais perto da Luciana. Entretanto, ele só conseguiu se matricular para iniciar as suas aulas no segundo semestre daquele ano. Então, sem nada para fazer nesse primeiro semestre, ele decidiu arrumar um emprego. Ele queria ter algum dinheiro para poder sair, levar a Luciana no cinema, para eles poderem sair e se divertirem. Ele viu um anúncio no jornal falando sobre uma vaga de emprego e ele pegou o contato, o endereço e foi lá. E ele foi sem muitas esperanças. Ele apenas queria ter algum tipo de experiência de mercado, mas tem muita confiança de que seria esse. E essa vaga era justamente a venda de cursos de inglês. Então ele foi para essa entrevista sem muitas expectativas. Ele acabou passando no processo seletivo da empresa. Além disso, esse foi o primeiro contato de Flávio com um ambiente empresarial, um ambiente corporativo. E ele se apaixonou por tudo aquilo. Essa vaga não garantia salário fixo e ainda nem assinava carteira. Os colaboradores ganhavam comissões das vendas e participavam de um plano de carreira. Flávio então começou a trabalhar duro. Flávio usava os telefones públicos do aeroporto para fazer ligações e fechar vendas. E depois de 2 meses e meio, Flávio chegou ao cargo de gerente nessa empresa, ganhou um salário ali de mais ou menos R$2.000, que era um ótimo salário para um jovem de 19 anos naquela época. Então, graças às suas habilidades comerciais e de vendas, ele foi transferido para a Venezuela e voltou um ano depois, já com 20 anos de idade. Ele se casou com a Luciana, com quem está casado até hoje. Aos 23 anos de idade, Flávio já ocupava o cargo de diretor nessa empresa, ganhando o equivalente a R$15.000 nos dias de hoje. Nessa época, Flávio já nem pensava mais em fazer faculdade. Ele estava muito feliz com o seu cargo, com o seu salário. Mas, com o passar do tempo, ele começou a enxergar algumas falhas na empresa e também no produto dessa empresa, que eram o curso de inglês. Só que mesmo com esses problemas, com essas limitações que o curso tinha, a empresa continuava faturando alto e não se preocupava com tentar resolver esses problemas. Então Flávio já não estava satisfeito com isso e, além disso, enxergando uma oportunidade de conseguir um produto melhor, Flávio então pede demissão para abrir a sua própria escola de inglês. E esse começo da WhatsApp foi um período muito difícil. Flávio não tinha dinheiro para pagar um espaço para abrir a sua escola. Então ele pegou um empréstimo, um cheque especial de R$20.000 e ele convenceu um homem a alugar um pouco mais barato um espaço lá no centro do Rio de Janeiro. Então a primeira escola da WhatsApp foi inaugurada no dia 3 de abril de 1995 e mesmo começando do zero, Flávio sempre teve grandes ambições. Então ele tomou para si a missão de transformar a WhatsApp a maior rede de escola de inglês para adultos do Brasil. Flávio sempre confiou nele mesmo. Ele sabia que ele tinha capacidade para fazer a WhatsApp crescer. Então ele trabalhou de domingo a domingo e em não muito tempo ele já tinha mais de 1.000 alunos. Lembrando que Flávio já era um ótimo vendedor devido às suas experiências anteriores com vendas. Flávio se dedicou a fazer muitas vendas para poder bancar esse projeto dele. 8 meses depois da abertura da primeira escola da WhatsApp, a segunda foi aberta em São Paulo. A segunda escola da Wiser foi um outro sucesso, com mais de 1.500 alunos. E entre 1995 a 1998, Flávio abriu mais de 24 escolas nas principais capitais brasileiras. E de 2009 a 2012, a Wiser abriu uma nova escola a cada 2 dias. E em 2013, em uma operação quase bilionária, a Wiser foi vendida para o grupo Abril Educação por R$960 milhões. Flávio sempre teve uma visão além do seu tempo, uma visão empreendedora, e por isso ele percebeu uma oportunidade nos Estados Unidos, enquanto ele trabalhava de motorista do seu filho, levando ele de campeonato em campeonato. Ele percebeu que o público, a média do público que consumia o futebol nos Estados Unidos era maior que a do Brasil, e também aliado
ao alto poder de consumo que os americanos têm. Então, com tudo isso, ele decidiu comprar o Orlando City por 240 milhões de reais. E em 2013, além de se tornar dono do clube, automaticamente ele se tornou acionista da MLS, a Liga Americana de Futebol. Então, em mais um negócio, mais uma vez, Flávio obteve um grande sucesso no seu empreendimento. Flávio sempre enxergou a vida como um grande ciclo onde tudo começa e termina. E também por ser um dos principais defensores da ideia de que um bom negócio ele deve ser vendido. E não foi diferente com o time do Orlando City. Ele vendeu em 2021 por 2,2 bilhões de reais. Flávio se dedicou e ainda se dedica a inspirar pessoas pelo projeto Geração de Valor. Um projeto que começou com uma página no Facebook onde ele postava assuntos sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, e que hoje é uma das maiores comunidades sobre esse assunto no Brasil, contando com livros, palestras e também com cursos. E voltando um pouquinho na história do Flávio Augusto, em 2014 ele lançou um portal meusucesso.com, uma plataforma focada em capacitar futuros e novos empreendedores, por meio de estudo de casos de grandes empresários e também de grandes empresas. E em 2015, após a venda da WhatsApp para o grupo Abril Educação, a gestão da Abril Educação não tinha sido muito boa e Flávio recomprou a Wiser, que estava abandonada pelo grupo. Então ele recomprou por 398 milhões de reais. Com isso, ele voltou então a dedicar a maior parte do seu tempo a reerguer o seu primeiro negócio, a sua primeira criação. E não deu outra. Em 2017, Flávio revendeu apenas 37% da Wiser para o Carlos Wizard, isso mesmo, dono das escolas de inglês também. E ele vendeu por uma bagatela de 200 milhões de reais. E segundo o próprio Flávio, quando ele completar 50 anos de idade, ele quer se dedicar totalmente à filantropia. Hoje, a fortuna de Flávio está avaliada em mais de 5 bilhões de reais. E com certeza hoje, ele é um dos grandes exemplos que, com determinação, foco, coragem e trabalho duro, é possível sim conquistar coisas extraordinárias. Pessoal, só não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo também. Estou produzindo mais vídeos como esse, com muita informação, com muito conteúdo, conteúdo de muito valor, que eu acredito que possa ajudar as pessoas a melhorar a nossa própria sociedade. Então, se você acredita nisso assim como eu, se inscreva nesse canal para você não perder os próximos vídeos e que assim esse conteúdo possa chegar em mais pessoas e que nós podemos de fato fazer diferença no meio em que nós vivemos, tá certo? Muito obrigado pelo seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo. Falou!